Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos iniciando agora nossa unidade 3. Nessa unidade, estudaremos um movimento filosófico muito importante. Ele surgiu nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, mais precisamente na década de 1830. E perdura até os dias atuais. Influencia hoje o pensamento dos filósofos contemporâneos. Estamos falando do pragmatismo. Vocês já ouviram falar sobre esse movimento? O pragmatismo é um movimento filosófico que apresenta em sua base dois campos de reflexão. Um deles é o campo da teoria do conhecimento, e o outro, o campo da moral. A característica principal do pragmatismo, como uma teoria de ação, é a valorização da prática em oposição à teoria. Os principais filósofos que representam o pragmatismo são os norte-americanos Charles Peirce, William James e John Dewey. Ainda hoje, podemos notar a influência das ideias dos filósofos Peirce, James e Dewey nas áreas da filosofia da linguagem, psicologia e filosofia da educação. Antes de avançarmos em nosso estudo acerca do pragmatismo, falaremos brevemente de alguns aspectos que foram relevantes para o desenvolvimento dessa corrente filosófica. Inicialmente, podemos afirmar que a ação, como característica exclusiva do ser humano na construção da sociedade e na busca do conhecimento, é o foco das pesquisas dos filósofos do movimento chamado pragmatismo. Mas a preocupação do ser humano em relação ao modo como ele deve agir no mundo é tão antiga quanto a consciência humana de que não existe possibilidade de viver fora de uma sociedade qualquer. Então, desde que o ser humano tomou consciência de que ninguém pode viver completamente isolado da presença dos outros, o modo como se deve agir também passou a fazer parte de suas reflexões. Temos, já no século V a.C., o filósofo Aristóteles, já mencionado várias vezes, afirmando que o homem é um animal político por natureza e, portanto, não pode prescindir, ou seja, não pode abrir mão da presença de outros homens para viver. Pensando assim, o mesmo Aristóteles dedica parte de sua obra à reflexão sobre a ética. Ele pensa e escreve exatamente sobre o modo como os homens agem em comunidade, sobre os seus costumes e os seus hábitos. Ele chamou esse tipo de ação como praxis. A praxis é compreendida como o oposto da teoria. Apesar disso, um não pode ser compreendido totalmente separado do outro e, portanto, há uma certa relação de interdependência entre os conceitos, pois era impensável para o filósofo Aristóteles que a ação, a praxis, não fosse precedida e, até certo ponto, regulada pela teoria. A partir daí, dezenas de filósofos passaram grande parte da sua vida comprometidos com o estudo e a investigação da ação humana e de suas consequências para a sociedade. Entretanto, o que se seguiu foi uma separação nítida entre o modo como os homens agem e a regra pela qual deveriam agir. E uma das consequências mais importantes dessa relação homem-sociedade foi exatamente a separação radical entre a teoria e a prática. Conseguiram compreender, pessoal? Então agora já podemos voltar à nossa questão principal. De olho no slide. O nosso slide nos faz uma pergunta: o que é pragmatismo? Pragmatismo, falando de uma maneira bem simplificada, é um movimento filosófico
que tem como característica principal a valorização da prática em oposição à teoria. As pesquisas dos filósofos pragmáticos estavam centradas basicamente em dois campos de reflexão. Um deles é o campo da teoria do conhecimento e o outro, o campo da moral. Veremos a seguir como os filósofos pragmáticos se ocuparam desses problemas, conhecendo as origens do pragmatismo. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco sobre Charles Peirce. Nasceu em 1839 e faleceu em 1914. Foi o primeiro pensador a usar o termo pragmatismo. Além de se formar em física, química e matemática, ele foi um estudioso da filosofia. Ele é considerado por muitos como o maior e mais versátil filósofo dos Estados Unidos e maior estudioso da lógica. Segundo Peirce, o pragmatismo é como um método utilizado para compreender o verdadeiro significado das ideias. Mas, para isso, é necessário refletir sobre os efeitos práticos causados pelas ideias quando as mesmas são aplicadas à realidade concreta. Nas palavras do próprio Peirce, está o resumo do que ele considerou uma regra pragmática. Vejamos o que seria essa regra. Segundo Peirce, para apurar o significado de uma concepção intelectual, deve-se considerar quais as práticas, as consequências práticas que poderiam concebivelmente resultar por necessidade dessa verdade ou dessa concepção. E a soma dessas consequências constituirá todo o significado da concepção. Para dar um exemplo de como a teoria de Peirce pode ser analisada na realidade, vamos observar o comentário do professor Olavo de Carvalho, em seu texto Notas sobre Charles Peirce. No marxismo, pode-se inferir, logicamente, a revolução proletariada e o Estado sem classes, como consequências pretendidas. Mas, na prática, suas consequências reais foram um golpe militar e a instauração da ditadura de uma nova classe. Como vimos nesse exemplo dado pelo professor Carvalho, uma das teses centrais da teoria comunista do filósofo Karl Marx, ou seja, o chamado marxismo, era exatamente a que previa a revolução dos trabalhadores e a extinção das classes. E, quando os socialistas tentaram colocar em prática tais ideias, o resultado não foi de modo algum aquilo que se esperava. A tomada do poder não se deu através de uma verdadeira revolução do proletariado, como pretendiam os socialistas, pois uma nova classe surgiu como dominadora desses mesmos trabalhadores. Assim, pessoal, de acordo com a teoria de Peirce, o marxismo de Karl Marx, ao ser colocado em prática, não tem sua funcionalidade real. Compreenderam? Agora, iremos conhecer um outro expoente do pragmatismo, o William James. Vamos lá? De olho no slide. William James nasceu em 1842 e faleceu em 1910. É também considerado um dos fundadores do pragmatismo. Nasceu em 42 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde estudou medicina, estudou filosofia na Alemanha, mas dedicou-se principalmente à pesquisa no campo da psicologia. É considerado o maior psicólogo que já existiu, pois desenvolveu a psicologia funcional. Para James, a utilidade é o critério pelo qual devemos julgar o valor das ideias. Por isso, ele considera que a verdade só pode ser necessariamente aquilo que é útil. Portanto, o valor de qualquer ideia está na sua eficácia. Ou seja, uma ideia só tem valor se tiver êxito. Segundo Reale e Antiseri, foi James quem tornou o pragmatismo conhecido no mundo.
James concebeu o pragmatismo como uma filosofia que estava mais presente na vida dos seres humanos. Para James, a filosofia é como um instrumento útil aos homens. É o que o próprio James quem afirma que o pragmatismo foge da abstração, das soluções verbais e se volta para o concreto, o adequado, para os fatos, para a ação. É interessante observar como o filósofo William James compreende a ideia de Deus a partir de sua visão pragmática. Mas o que a prática dessa filosofia significa para nossas vidas e nossos interesses? A crença em Deus pode ser uma ideia válida se, de fato, ela trouxer algum benefício para quem crê. E isso parece claro na tese de James. Para ele, se houver qualquer vida que seja realmente melhor levarmos, e qualquer ideia que aceita por nós nos ajude a vivê-la, será realmente melhor para nós acreditar em tal ideia, a menos que isso se choque incidentalmente com outros benefícios vitais maiores. Você já deve ter percebido que, para James, a validade e importância de uma ideia está associada à sua utilidade prática na vida de cada um, não é mesmo? Então vejamos o que James escreveu sobre o que é a verdade. Para James, o verdadeiro é apenas o conveniente no caminho do nosso pensamento. A verdade é uma das espécies do bem, e não, como em geral se supõe, uma categoria distinta do bem e coordenada com ele. Verdadeiro é o nome de tudo aquilo que se mostrar bom no caminho da crença. Bacana o pensamento de James acerca da verdade, não é mesmo, pessoal? Agora, nós iremos conhecer o pragmatismo de John Dewey, suas principais características e contribuições. De olho no slide para conhecermos um pouco mais sobre John Dewey. John Dewey nasceu em 1859 e faleceu em 1952. Foi quem mais se destacou entre os filósofos ligados ao pragmatismo. É conhecido por seus trabalhos na área da filosofia, política e, sobretudo, na área da filosofia da educação. Sua obra busca interação entre a filosofia e todos os campos de saberes humanos. Se, de um lado, o pragmatismo de Peirce está centrado na avaliação exclusiva das ideias a partir das suas consequências práticas, e em James, o que interessa é apenas a utilidade da verdade na vida dos indivíduos, em Dewey, o que é mais importante é a aplicação social das ideias. Daí ele próprio chamar sua filosofia de instrumentalismo. Dewey acredita que a experiência e o pensamento só têm sentido se entendidos a partir de uma interação entre o ser humano e o seu meio ambiente. Sendo assim, pensamento e ação, necessariamente, não são opostos, e qualquer separação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático significa negar a natureza integrada do verdadeiro conhecimento. Isso porque nenhuma ideia pode ser verdadeira apenas teoricamente, pois toda teoria que se queira verdadeira deve se apresentar de tal modo que os homens sejam capazes de encontrar, a partir dessa mesma teoria, algo correspondente na experiência, ou seja, é necessário aplicá-la na prática. Para Dewey, o papel da filosofia pragmática enquanto instrumentalismo é o de contribuir para o desenvolvimento científico e moral dos seres humanos. E não há como pensar esses dois campos de modo separado. A experiência, os hábitos, o modo de vida são tão importantes para o desenvolvimento da ciência quanto os saberes científicos são importantes para o aprimoramento moral do ser humano. Dewey afirma que o homem vive em um mundo aleatório
e que a sua existência implica o acaso. O mundo é o palco do risco, é incerto, é instável. Para Dewey, a experiência do ser humano neste mundo revela tais incertezas, na medida em que nela estão presentes os sonhos, a loucura, a doença, a morte, a guerra, a confusão, a ambiguidade, a mentira e até mesmo o horror. Na experiência humana, inclui os sistemas transcendentais, como também os sistemas empíricos. Inclui tanto a magia e a superstição, como a ciência. Se não fosse a capacidade humana de ordenar e tentar compreender as suas experiências, a vida do homem não teria sentido. O desafio da filosofia deweyana é tornar-se um instrumento de desenvolvimento das possibilidades intelectuais do ser humano e, sobretudo, das suas habilidades morais. Para Dewey, a meta da vida não é a perfeição, mas o eterno processo de aperfeiçoamento, amadurecimento, refinamento. O homem mau é o homem que, não importa o quanto tenha sido bom, está começando a deteriorar-se, a ficar menos bom. O homem bom é o que, não importa o quanto tenha sido moralmente indigno, está agindo para se tornar melhor. Partindo de um caminho diferente daquele seguido por Peirce e James, vistos anteriormente, que foram os precursores do pragmatismo, Dewey encontra uma formação humana, o ponto de referência para a sua filosofia. Para ele, todas as ideias desenvolvidas pela investigação científica, na tentativa de solucionar os problemas reais, deveriam ser colocadas em prática para testar os resultados na sociedade. Assim, as ideias funcionam como instrumentos auxiliares na vida prática dos seres humanos. Para Dewey, a educação constitui, então, o campo onde todas as preocupações humanas estão presentes. Por essa razão, ele esteve convicto de que sua própria filosofia pode ser definida como uma teoria geral da educação. A preocupação de Dewey em relação à educação levou a romper com o modelo educacional tradicional, bem como questionar as novas tendências educacionais. Isso porque a educação tradicional estava preocupada com a formação essencialmente conteudista e negligenciava a experiência dos próprios educandos. As novas tendências educacionais, por sua vez, apontavam para uma valorização extrema da técnica em detrimento do conhecimento teórico. Da crítica de Dewey a esses modelos, surge um novo projeto pedagógico progressista, que busca conciliar os extremos. A chamada escola ativa deveria convergir para um mesmo instante de formação, saberes que até então estavam totalmente dissociados. Dewey via nessa separação entre teoria e prática uma desastrosa consequência para a formação humana. Por isso, ele propõe uma educação progressista que resulta num processo dinâmico entre o pensamento e a experiência, entre o planejamento e a execução dos projetos planejados, levando sempre em conta as consequências de tal educação na sociedade. Se para Dewey a vida implica desenvolvimento, e se a educação era de fato necessária para que os seres humanos se desenvolvessem plenamente, então a própria educação não pode ser considerada apenas como uma preparação para a vida. A educação deve ser contínua. A educação é um processo e, como tal, ela deve acompanhar o homem enquanto durar sua vida. Conforme as palavras do próprio Dewey, uma pessoa educada é aquela que tem a virtude de continuar a adquirir mais educação. Podemos destacar 2 pontos
muito importantes da concepção deweyana de educação. Trata-se dos problemas ligados à moral e à política, tão intrínsecos, né, pessoal, à educação. As questões morais ocupam um lugar muito importante na teoria pragmática e instrumentalista de Dewey. A pergunta central colocada por ele é a de saber que tipo de pessoa queremos ser e, consequentemente, que tipo de mundo se constrói. E a escola, diante dessas questões, perpassa pelo velho conceito de deliberação, escolha, com novas implicações. Então, pessoal, para Dewey, todos os bens que têm verdadeiro valor são sociais. E é por isso que as pessoas boas visam ao bem comum. Portanto, há uma estreita ligação entre o indivíduo e a sociedade. A questão da formação moral está, portanto, intimamente relacionada à questão da formação política. Sendo assim, como diz a autora Anna Putnam, a maior preocupação do filósofo John Dewey era exatamente a formação das crianças. Todas as crianças deveriam ser educadas para se tornarem cidadãos inteligentes de uma democracia, seres humanos que continuassem a crescer intelectualmente e moralmente durante a vida toda. Dewey chama atenção para uma questão muito complexa: como conciliar o ilimitado poder humano de produção de conhecimento científico com a utilização desses saberes na vida cotidiana dos seres humanos. De fato, o avanço do conhecimento científico é um dos pilares não só para o crescimento individual, mas também para o desenvolvimento da sociedade em geral. Porém, não há um padrão moral para balizar a produção científica. Por isso, Dewey alerta para o uso das descobertas científicas. Para ele, a ciência é indiferente ao fato de suas descobertas serem utilizadas para curar as doenças ou difundi-las, para acrescer os meios para a promoção da vida ou para fabricar material bélico para aniquilá-la. Aqui nos deparamos com uma questão moral que ganha claros contornos políticos. A compreensão e possível solução dos problemas morais e políticos exige um esforço filosófico capaz de conciliar os saberes científicos com a vida humana. Essa é a expectativa de Dewey, que se preocupava muito com o seguinte fato: nós conseguimos desenvolver ao máximo nossa capacidade intelectual do conhecimento prático da física, da química. Mas quando se trata de valores políticos e morais, não conseguimos avançar do mesmo modo e, consequentemente, ficamos para trás. A maior tarefa que se impõe à filosofia de Dewey é, portanto, a de ser um instrumento capaz de reconstruir os meios e os fins científicos com a intenção de aperfeiçoar a construção das ciências e sua utilização. Associada à ética e à política, a ciência tem o dever de rever os seus fins últimos, isto é, analisar de que modo seus resultados influenciam a vida humana. Bacana isso, né, pessoal? Extremamente atual. Pensem no momento que estamos vivendo. Pense na filosofia de Dewey. Reflitam. A partir daí, a conduta moral e a tomada de decisões também devem ser concebidas como assunto da ciência. Se tais juízos não podem ser feitos pela ciência, ela não pode levar a cabo sua tarefa. No entanto, essa tarefa pedagógica, dependente plenamente de uma sociedade, cuja principal bandeira seja a liberdade, mas nenhuma sociedade é livre no sentido pleno da palavra. A liberdade exigida por Dewey não é algo pronto
e muito menos algo apenas institucional. A liberdade, assim como a vida, só pode significar um processo. Dewey afirma que não pode haver nenhuma liberdade efetiva sem organização e planejamento social inteligente. A liberdade é inseparável da cultura. Envolve essencialmente toda uma série contínua de transações entre as pessoas e grupos, politicamente e moralmente. Uma sociedade que se quer livre, conforme prega Dewey, é aquela onde todas as pessoas maduras participam da formação dos valores que serviriam para a vida de todos aqueles que nela habitam. Portanto, não restam dúvidas que tal modo de vida só é possível numa sociedade democrática. Somente numa democracia é possível desenvolver plenamente o aspecto moral e intelectual dos seres humanos. Dewey associa a liberdade com o pleno desenvolvimento humano. E essa liberdade, defendida com tanta insistência, não diz respeito somente à vida individual de cada um. Contrariamente do que se poderia imaginar, a liberdade implica necessariamente responsabilidade moral e política. Por isso, mesmo sendo livre para agir como queira, o indivíduo não pode deixar de examinar quais serão as consequências de suas ações para a sociedade. Fazemos parte de uma sociedade. Nossas ações irão influenciar diretamente nela. E é o próprio Dewey que diz que a pessoa autenticamente moral faz seus planos, orienta seus desejos e depois executa seus atos, pensando no efeito que eles terão sobre os grupos sociais dos quais ele faz parte. Por isso, seu interesse moral é a realização de bens que conduzam a um bem comum, a um bem geral, a um bem social. Então, pessoal, como vimos, a filosofia pragmática instrumentalista do filósofo norte-americano John Dewey é de suma importância para a compreensão do homem e de sua atuação na sociedade, não é mesmo? Não há como dissociar na filosofia deweyana a teoria da prática. Assim, não é possível conceber um tipo de conhecimento que não esteja a serviço da vida. Então é isso, pessoal. Bacana esse movimento desenvolvido por Dewey, não é mesmo? Muito bacana. Nos leva a grandes reflexões, especialmente quando ele sai da prática e teoria e se envolve com as ações dos seres humanos e as práticas em seu cotidiano. Agora, pessoal, antes de irmos para a nossa atividade costumeira, ao final de cada aula, gostaria de conversar com vocês sobre o nosso seminário temático. A base do nosso seminário será o livro Filosofia para Crianças e Adolescentes, da autora Maria Luísa Silveira Teles. De olho no slide. Eu quis trazer para vocês a imagem do livro para vocês saberem o que é ele. O livro se baseia na seguinte premissa: embora pensar seja uma característica natural do ser humano, isso precisa ser exercitado. Caso contrário, o pensamento se atrofia, como um músculo que não é usado. E é necessário treinar para se usar a lógica, a fim de que se possa refletir com profundidade acerca da vida, do mundo, das coisas, das circunstâncias. Além disso, a autora se preocupa com a falta de valores ou a predominância dos antivalores que tomaram conta da nossa sociedade, dessa sociedade capitalista atual, de um modo natural,
agradável e lógico, através de uma história que se passa em uma sala de aula e outras histórias, fábulas, poemas e músicas, ela encaminha o aluno a perceber valores que podem levar as pessoas e a sociedade a uma nova vida, mais fraterna e justa. Como vocês já fizeram em nossa outra disciplina, vamos partir para algo prático. Geralmente, nossas disciplinas são extremamente teóricas. Então, no seminário temático, eu gosto de propor colocarmos em prática aquilo que foi estudado teoricamente aqui. E, especialmente, como vocês poderão trabalhar a filosofia aqui estudada, debatida e compreendida com as crianças e adolescentes. Vamos então às instruções do nosso seminário? De olho no slide. O nosso tema e objetivo será Filosofia para crianças e adolescentes, é o tema do seminário. O objetivo será levar vocês, acadêmicos e acadêmicas, a refletir sobre a utilização em sala de aula das teorias e movimentos estudados na disciplina Filosofia da Educação. A descrição da atividade. O seminário consistirá na divisão da turma em 4 equipes. Cada equipe ficará com 4 pequenos capítulos do livro. Irão ler, discutir, refletir e aplicar aos demais colegas. Todos deverão ler a introdução do livro e os capítulos serão sorteados e encaminhados à tutora presencial. A data provável do nosso seminário será de 9 a 11 de junho. Aspectos a serem avaliados. A apresentação deverá ser avaliada em postura, uso adequado dos recursos didáticos, consonância entre teoria e prática e utilização do tempo proposto, aproximadamente 40 minutos para cada equipe. A avaliação. O seminário temático será avaliado em 20 pontos. A tutora presencial fará a avaliação devidamente orientada pela professora que vos fala. O nosso seminário será debatido, tá? Posteriormente em chats, no nosso fórum, como nós já fizemos com a disciplina passada, ok? Bom, pessoal, então é isso. Esse será o nosso seminário temático. Lembrando que a introdução será disponibilizada na plataforma para vocês e os capítulos estarão com a tutora presencial. Iremos discuti-lo e tirar todas as dúvidas em nossos fóruns e chats. Agora, vamos à nossa atividade? Quantas coisas aprendemos, não é mesmo, nessa unidade? Então, vamos recapitular um pouquinho do que aprendemos nessa unidade? Nós aprendemos o que é o pragmatismo, compreendemos a questão da ação como problema na filosofia desde a Grécia Antiga, conseguimos ver a relação entre teoria e prática no pensamento de Peirce, o critério da verdade como utilidade no pragmatismo de James, os aspectos políticos e morais na teoria pragmática de Dewey e a contribuição do pragmatismo deweyano para a educação. Então, a partir dos nossos estudos, gostaria que vocês respondessem as seguintes questões. De olho no slide. O que foi o pragmatismo? Qual foi a contribuição do pragmatismo deweyano para a educação? Dentre os filósofos estudados, qual foi o que você mais se identificou? Por quê? Muito tranquila a nossa atividade, não é mesmo, pessoal? Na primeira questão, torna-se necessário conceituar o pragmatismo. O que foi? É preciso ressaltar que o pragmatismo é um movimento filosófico que apresenta em sua base 2 campos de reflexão. Um deles é o campo da teoria, do conhecimento, e o outro o campo da moral. A característica principal do pragmatismo, como uma teoria da ação, é a valorização da prática em oposição à teoria, dentre outras coisas. Na segunda questão, é preciso conhecer o pensamento de Dewey e sua contribuição para a educação. Cabe ressaltar aqui que, para Dewey, a educação constitui o campo onde todas as preocupações humanas estão presentes.
Por essa razão, ele estava convicto de que sua própria filosofia pode ser definida como uma teoria geral da educação. A preocupação de Dewey em relação à educação levou a romper com o modelo educacional tradicional, bem como questionar as novas tendências educacionais. Isso porque a educação tradicional estava preocupada com a formação essencialmente conteudista e negligenciava a experiência dos próprios educandos. As novas tendências educacionais, por sua vez, apontavam para a valorização extrema da técnica em detrimento do conhecimento teórico. Da crítica de Dewey a esses modelos surge um novo projeto pedagógico progressista que busca conciliar os extremos, a chamada escola ativa, que deveria convergir para um mesmo instante de formação. Saberes que até então estavam totalmente dissociados. Dewey via na separação entre teoria e prática uma desastrosa consequência para a formação humana. Por isso, ele propõe uma educação progressista que resulta num processo dinâmico entre o pensamento e a experiência, entre o planejamento e a execução dos projetos planejados, levando sempre em conta as consequências de tal educação na sociedade. Se para Dewey a vida implica desenvolvimento e se a educação era de fato necessária para que os seres humanos se desenvolvessem plenamente, então a própria educação não pode ser considerada apenas como uma preparação para a vida. Ela deve ser contínua. A educação é um processo e, como tal, ela deve acompanhar o homem enquanto dure sua vida. Já a terceira questão é pessoal. Quero que vocês conheçam de fato os pensamentos dos filósofos estudados e, dentre eles, qual análise vocês mais se identificaram, justificando sua escolha. Compreenderam, né? Fizeram tudo direitinho? Espero que sim. Bom, então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero vocês em nossos fóruns de discussão, chats e atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Grande abraço. Salve, salve.